Shalom! Hoje a nossa mensagem tem como título a probabilidade divina. No decorrer da história bíblica, a gente se depara com diversos casos de improbabilidades. Improbabilidades de cura, improbabilidade de libertação, improbabilidades de pessoas, transformações e ministérios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas últimas improbabilidades, que são as de pessoas, transformações e ministérios. Quando as pessoas falam impossível, elas normalmente querem dizer improvável. E a gente vai entender um pouco a partir de 4 casos com distinções muito nítidas, mas com semelhanças inegáveis também, com uma semelhança inegável, que é a improbabilidade. E quero começar já com o exemplo, que é nosso exemplo para tudo, que é Jesus de Nazaré. Eu quero ler o texto de Mateus 2, no capítulo 23, que diz o seguinte: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O contexto aqui é o do nascimento de Jesus e da ida dele para a cidade onde ele iria crescer, que é Nazaré. E João, no capítulo 1, versículo 46, que diz o seguinte: Perguntou-lhe Natanael: Pode haver alguma coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Venha ver. Então, a gente percebe que através desse texto que Nazaré era uma cidade que não era muito bem vista pelas pessoas. Que algumas outras versões dizem, pode vir alguma coisa boa de lá. E ninguém melhor que o próprio Cristo para exemplificar a improbabilidade, porque o povo da sua terra o rejeitou. Os seus, os que eram dele, o rejeitaram. E com Jesus a gente aprende sobre a improbabilidade geográfica, que lugares marcados, que são normalmente lugares marcados, condições ruins, precárias ou pecaminosas. E nos dias de hoje sabemos que existem localidades que são consideradas tão improváveis, que é como apresentar trigo, que são pessoas realmente tementes a Deus, no meio de Sodoma, no meio de Gomorra. E é difícil, mas não é impossível que um território com comando maligno ou de miséria, ou de iniquidade, pecado, se levantem pessoas, que nesses territórios se levantem pessoas comprometidas com o reino de Deus, com a sua verdade, com a sua palavra. E um adendo é que Deus ama surpreender. Então é normalmente desses lugares improváveis, em que as pessoas dizem impossível, que surgem pessoas realmente dispostas a ter um relacionamento com Deus e cumprir o seu propósito aqui na Terra. O segundo exemplo é de Paulo, o perseguidor de cristãos. Queria ler Atos 8, do versículo 1 ao 13, que diz o seguinte, 1 ao 3, perdão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. E Atos, no capítulo 9, no versículo 1 ao 18, são bastantes versículos, mas eu gostaria, porque acho que vai complementar muito no nosso entendimento. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, estava em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias:
Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos quanto invocam seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, o que fica dessa mensagem, dessas duas mensagens, é que Saulo, também chamado Paulo, é o escritor de grande parte do Novo Testamento, um dos grandes apóstolos que não andou com Jesus em vida, que apenas teve revelação de Jesus, era esse homem o grande perseguidor dos que criam e anunciavam as boas novas do Evangelho. E ele era temido por todos e o mais improvável. Ananias ficou com medo quando ele recebeu a ordem do Senhor para ir e orar por Saulo, porque ele conhecia quem era esse perseguidor, esse grande perseguidor dos cristãos. Era esse quem o Senhor amou, escolheu e chamou para viver seu ministério com autoridade na terra. Então a gente vê que Saulo, ele sai da sua localidade com o intuito de: olha, sacerdote, eu estou indo ali, vou fazer uma viagem, se eu encontrar essa galera, esses cristãos que estão fazendo muito barulho nas ruas, que estão chamando muitas pessoas, que estão desconvertendo os judeus, que era essa a visão, eu vou pegar e vou levar preso. E no meio dessa viagem o Senhor o encontra. Ele tinha um horário marcado para encontrar Paulo, porque a violência de Paulo, a resistência do Evangelho, o ódio por Jesus e por seus seguidores e anunciadores, nada disso foi capaz de afastar o toque do Senhor e da transformação que vem a partir desse toque. A improbabilidade religiosa era a que Paulo tinha, que Paulo tinha, e é uma das maiores na atualidade. E essa improbabilidade, ela não é capaz de determinar o agir de Deus na vida dos seus filhos e na vida daqueles que Ele chama para adoção. Porque somos todos criaturas, a partir do momento que confessamos ao Senhor, somos chamados filhos, e perseguindo, ou odiando, ou apenas não aceitando, apenas, que já é algo muito, muito grande, mas que hoje em dia, quando a gente fala sobre isso, tem uma pauta muito grande, muito polêmica com questão à intolerância religiosa. E a gente vê que enquanto nós anunciamos o Evangelho, e principalmente evangelistas e missionários que vão às ruas, muitas pessoas apenas não querem saber, não querem ouvir, não querem aceitar essa mensagem do Evangelho. E é algo um pouco menor, do que, com menos dano, do que a perseguição e o ódio explícito aos cristãos. Mas ainda assim, quando o Espírito Santo toca, não há desejo de servir, amar ou se dobrar aos pés de qualquer outro que não seja Jesus. Então, até agora nós vimos a improbabilidade de Jesus, que era a improbabilidade geográfica, e a improbabilidade de Paulo, que era a improbabilidade religiosa. Terceiro exemplo, temos Pedro, o pescador. Quero ler Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 20, que diz o seguinte: E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Quero ler Atos, no capítulo 2, dos versos 38 ao 41, que diz o seguinte: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Em outros evangelhos, né, como Marcos, Lucas, João, além do livro de Mateus, há uma descrição um pouco maior de como foi a conversão de Pedro. Mas o que está em questão aqui, o que importa, é a posição que ele ocupava na sociedade. Porque ele era pescador e o meio da pesca era um meio bruto, de trabalho árduo e que não tinha muito status. Então Pedro ele tinha uma improbabilidade profissional e uma improbabilidade social. E após a sua conversão, mais de 3.000, 5.000 pessoas, em outros casos, eram tocadas em uma única mensagem do testemunho de Pedro e da autoridade, da forma com que ele se posicionou, do posicionamento dele. Eram alcançados pelas boas novas do reino de Deus a partir disso. Então, o que cada um desses 3 exemplos nos diz é que eles todos tiveram uma marca. E que não era uma marca divina, mas um atributo dado pela humanidade, que era Jesus, o Nazareno. Paulo, o perseguidor. Pedro, o pescador. Então, nós temos 3 nomes adjetivando essas pessoas, que era Nazareno, perseguidor e pescador. Só que todos eles carregavam, para além desses nomes atribuídos, além dessas marcas, além das improbabilidades geográficas, religiosas, sociais, profissionais, além de tudo isso, eles carregavam uma mensagem, um ministério que era muito maior do que eles. O Nazareno foi chamado Cristo, Messias, Salvador, porque ele era o próprio Filho. Ele é para nós um exemplo totalmente fora da curva e ainda assim um exemplo de que a sua geografia não determina quem você vai se tornar. A sua geografia não determina a que Deus você vai servir, a como você vai levar a sua vida. A sua geografia não determina isso. E o Nazareno foi chamado Cristo. O perseguidor e o pescador foram chamados apóstolos, porque eles começaram a ter como nome não mais uma marca da humanidade, mas uma marca do seu ministério, uma marca do seu chamado, uma marca do seu propósito. Contudo, também há improbabilidades nos meios prováveis. E nada disso diminui ou nulifica o testemunho da graça, amor, misericórdia, poder do Senhor sobre as vidas e da transformação de Deus. E nesse ponto eu também gostaria de frisar, porque muitas vezes nós, que já estamos no meio cristão, a gente tem uma tendência a considerar como testemunhos apenas esses casos que têm mudanças muito nítidas, mudanças muito abruptas, que é o caso aqui, por exemplo, de Paulo. Paulo, ele era perseguidor, de perseguidor ele virou proclamador das boas novas. Porém, existem as improbabilidades no meio das probabilidades, e como esse exemplo, o 4º exemplo e é o último, é o filho pródigo. Queria ler o texto de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 24, que diz o seguinte: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas no pé. Trazei também o bezerro, cevado, e matai. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
e começaram a regozijar. Quantos casos você conhece de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, do Pai? E quantas vezes você já se atraiu por aquilo que estava do lado de fora? É lindo quando a gente testemunha as improbabilidades, mas quando nós vemos os prováveis, que são, na maioria das vezes, os filhos de crentes, os que sempre souberam quem era o Pai, quem era o Senhor, quem era o Criador, se afastarem, e ver quando eles se perdem, quando eles sofrem e quando eles têm esse momento, essa epifania, e como filho pródigo eles caem em si e eles sentem essa saudade, têm o reconhecimento e voltam clamando, buscando e sendo novamente tocados pela misericórdia infinita do Senhor. Isso deve ser para nós também motivo de grande alegria, porque também é uma improbabilidade que muitas vezes nós não reconhecemos. O mundo, ele impressiona, vicia e encanta. E essa tríade do mundo é muito difícil de ser combatida, se não pelo poder do Espírito. São poucos que conseguem ter forças para voltar e se posicionar em Deus. E mais do que isso, de voltar, é de se disponibilizar à transformação que vem de Deus, que é apenas através do Espírito Santo. Porque as probabilidades de Deus, elas são muito mais complexas do que nós podemos mensurar. Foge da nossa lógica, foge da nossa perspectiva. E Ele continua nos chamando para viver a vida nele, o amor dele, os propósitos dele e a boa, perfeita e agradável vontade que só existe nele. Que hoje a gente possa ter o espírito e o coração rendidos ao Pai. Porque o Pai, Ele não nos rotula, Ele não nos chama por aquilo que a humanidade nos trouxe de nome, pelas características que as pessoas colocaram sobre nós, ou que as nossas vivências nos trouxeram. Porque tanto Paulo como Pedro, ambos, eles eram realmente aquilo que a humanidade os nomeou. Paulo era perseguidor, Pedro era pescador, mas ambos foram tocados a ponto de o seu passado não dar mais nome. O filho pródigo foi chamado filho de novo, não foi chamado servo, porque ele voltou com o coração entregue, rendido, entendendo que ele precisava do Pai, entendendo que não somente o Pai proporcionava coisas melhores, mas que o Pai era melhor, que ele tinha uma presença, ele tinha um amor, ele tinha com quem contar. E além disso, o Senhor, ele nos chama para ter uma vida de amor e de abundância na sua presença, que busquemos enquanto podemos encontrar e que preguemos aos improváveis e aos prováveis também. Que essa mensagem possa ter alcançado você, possa ter alcançado a sua vida. E que isso traga um entendimento e um discernimento para nós, de que a probabilidade divina, ela é muito além do que nós podemos imaginar. O Senhor ama os improváveis e o Senhor ama os prováveis também. O Senhor, ele ama fazer algo novo, algo diferente, algo que vai nos surpreender e surpreender as outras pessoas. Todas as vidas têm um testemunho, todas as pessoas que são entregues ao Senhor têm um testemunho, porque todos nós fomos gerados no pecado, todos nascemos com um pecado original, com uma natureza humana caída, e com a necessidade de firmar essa nossa natureza em Cristo, e a partir daí, anular da nossa vida, tirar da nossa vida os nomes que nos foram impostos, a partir de Jesus. E que essa mensagem tenha alcançado você, tenha alcançado seu coração. E que o amor de Deus, que a misericórdia, a graça dele possa encher o seu coração a nível de transbordar. Que o amor, ele não seja armazenado, guardado, mas que ele flua e alcance a vida de outras pessoas. Eu queria fazer uma oração com você, com todos que estão assistindo essa mensagem. Mas se você se enxerga hoje como um improvável e quer entregar a sua vida nas mãos desse Deus que pode mudar a sua realidade, mudar o seu nome e te trazer para uma vida de poder, vivendo os sinais e as maravilhas dele. E se você também hoje está na situação de como filho pródigo, de conhecer o Pai, de conhecer a casa e de ter sido atraído pelo mundo, mas de querer realmente voltar, de ter uma saudade, um fogo aceso no coração de
precisar da presença de Deus e não só dos presentes dele. E se hoje você quer fazer essa escolha de entregar tudo para Jesus, peço para que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida, eu apresento minha vida diante do Senhor. E eu aceito e confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem, de todos aqueles que foram tocados por ela, que possamos, Pai, todos os dias entender que o Senhor ama as improbabilidades e as probabilidades também, que a sua lógica não é a nossa, que o seu meio de trabalhar não é o nosso, que nós possamos, Jesus, viver todos os dias por fé e não por vista, que todos os dias possamos viver buscando a nossa identidade no Senhor e não as marcas, os rótulos que o mundo nos colocou, que o nosso passado e que as nossas atitudes podem ter nos colocado. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha trazer um renovo sobre cada vida que teve contato com essa mensagem hoje e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações para que sejamos cheios e transbordemos do seu amor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo.